noite, igreja. Estamos nessa noite começando mais um culto de louvor ao nome do nosso Deus. E que privilégio é ser amigo dele, né? Nessa semana foi dia do amigo. Eu queria ler um texto que se encontra lá em João 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo é! Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus.
Senhor, e grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Boa noite, irmãos, graça e paz. Bom, mais uma vez, tendo a oportunidade de trazendo uma reflexão para os irmãos, né? Obrigado mais uma vez, pastor Gerson, pela oportunidade. Bom, irmãos, eu queria começar com uma pergunta. Eu queria começar com uma indagação. Como tem sido os seus dias, né? Como, se nós tivéssemos que definir os nossos dias, como que nós estamos definindo? Como que você está definindo os seus dias? Está vivendo dias de guerra, dias de paz? Está vivendo dias de tristeza ou dias de alegria? Está vivendo dias de insegurança, dias de infelicidade? Ou, pelo contrário, até mesmo dias, apesar de toda essa turbulação que tem acontecido, talvez você tenha vivido dias de alegria, coisas boas tenham acontecido em sua vida. Mas se você tivesse que definir a sua vida hoje, como que você estaria definindo ela? Com murmurações, com preocupações, ou então com certezas, com perspectivas, com promessas daquilo que pode acontecer? Sabe, irmãos, a grande questão, né, em cima de como nós estamos vivendo, ou então de como nós pretendemos viver, está muito atrelado a tudo aquilo que nós escutamos a palavra de Deus. A maneira com que eu penso sobre as minhas perspectivas e a maneira com que você pensa está muito ligada a tudo aquilo que nós temos ouvido sobre a palavra de Deus. Talvez você também não esteja ouvindo, está tendo a oportunidade de ouvir agora, mas é um momento para você refletir sobre sua vida. E falando sobre a questão da palavra de Deus, o central, a pessoa central é Jesus. De tudo que nós podemos ver na Bíblia, de todos os exemplos que nós podemos ter na Bíblia, de várias pessoas, de vários personagens que servem realmente de reflexão para nós, o maior deles é Jesus. E por um motivo muito claro. Jesus, o propósito dele, o seu principal objetivo era trazer para as pessoas da sua época, as quais ainda servem para nós, as promessas de Deus. E Jesus, ele tinha umas características, né, sendo Deus, as suas características marcantes, a qual influenciou outras pessoas, né, principalmente do Novo Testamento, as quais nós usamos como exemplo, usamos como modelo, até mesmo para pensarmos sobre nossas ações. O que eu queria falar hoje, na pessoa de Jesus, era a maneira com que Jesus agia. Nós vemos que Jesus, uma das suas características, a principal característica, é que ele caminhava, ele ia até as pessoas. As pessoas passaram a seguir, né, devido a tudo aquilo que acontecia, a tudo aquilo que viam nele, todas as promessas de Deus se realizando, né, através dele, tudo aquilo que eles esperavam, o Salvador, o Libertador, aquilo que vinha para tirá-los daquele momento de dificuldade, o qual viviam, né, escravos e tudo mais, né, talvez escravos das suas próprias convicções. Mas nós vemos que Jesus, ele estava sempre no meio das pessoas que precisavam. Jesus estava sempre acessível.
E devido a essa a acessibilidade de Jesus, ele era de certa forma até criticado, né, devido a isso. Particularmente aqui na passagem, né, quem quiser na sua Bíblia estar acompanhando, eu não vou ler o texto na íntegra, apenas algumas partes, mas nós vemos no capítulo 15, né, um exemplo do que acontecia em outros momentos da vida de Jesus. Ele no meio de pecadores, mostrando para eles a diferença, mostrando para eles, né, que havia a possibilidade de uma transformação, que nenhuma dificuldade poderia se sobressair sobre a convicção de uma promessa. E no capítulo 15, né, é interessante que começa a história, conta de uma forma que Jesus já estava sendo ali criticado, já estava sendo ali, de certa forma, né, os escribas e os fariseus estavam criticando a atitude de Jesus, assimilando Jesus, trazendo Jesus para a pessoa dos pecadores, de uma forma que seria igual a eles. Né? Quem é esse que anda com os pecadores? Quem é esse que come com eles? E o que é legal da história, na sequência, nós vemos, né, logo no verso 4, né, do capítulo 15, que Jesus ele inicia explicando, ou então tentando esclarecer para aquelas pessoas, né, através de parábola, através de uma história, através de um exemplo, de algo que fosse fácil para que eles pudessem compreender. E nós vemos que Jesus, nesse primeiro exemplo, ele fala das ovelhas, né, das ovelhas, um texto muito conhecido, né, a gente ouve cânticos falando sobre as ovelhas, e ele diz, né, que se você tivesse uma ovelha perdida, você deixaria ela ou você voltaria para socorrê-la? E talvez, né, acredito eu, que isso não tenha sido suficiente para convencer aquelas pessoas. Apesar de ser um exemplo perfeito, apesar de ser um raciocínio para que realmente as pessoas pensassem sobre aquilo que estavam falando e abaixassem um pouco a guarda, mas na sequência, né, seguindo ali essa explanação de Jesus e essa colocação de Jesus, ele vem com outra parábola. Ele vem com uma outra parábola. E essa parábola seguinte, que nós vemos a partir do verso 11, né, que acredito eu seja uma das parábolas mais conhecidas, que é até da Bíblia, uma das parábolas mais usadas, né, que é a parábola do filho pródigo. Acredito que você também já deve ter ouvido sobre ela. E Jesus, ele coloca para as pessoas, através da parábola do filho pródigo, a necessidade do cuidado. A necessidade do cuidado. Né? A parábola em si, ela conta a história, né? Para quem não conhece, ou então apenas aí refrescando a memória, ela conta a história de um homem que tinha 2 filhos. Né? 2 filhos que provavelmente trabalhavam com ele no dia a dia, cuidavam lá da sua lavoura, cuidavam do seu gado, cuidavam dos seus animais, cuidavam da casa, que automaticamente já tinham direito sobre tudo aquilo. Né? E nós vemos que um desses filhos resolve que ele quer mudar de vida. Ele quer seguir seus rumos, ele quer sentir novos ares. Então ele chega para o seu pai e fala: pai, me dá a minha parte da herança que eu vou cair na estrada. Eu vou seguir a minha vida. Desculpa, irmãos, estou um pouco resfriado. Eu vou seguir a minha vida, né? Eu tenho outros planos, eu tenho outras ideias. Da forma que está, para mim não está bom, não estou feliz. Então, por favor, me dá a minha parte que eu vou cair no mundo. E nós vemos na sequência da história aqui que o pai pega e dá a parte para ele. Mesmo talvez com uma dor no coração absurda, mas o pai pega e entrega. E na ilusão da vida daquele jovem, ele vai para uma terra distante. Nós vemos que a Bíblia coloca que ele vai para uma terra distante, vive ali uma vida dissoluta, provavelmente, né, torrando o seu dinheiro, gastando o cheque que o pai deu para ele. Só que chega uma hora que ele não tem mais. Ele não tem mais. De grandeza que ele tinha, de ser o filho, né, de um senhor de posses, de um senhor de uma vida estável, que o pai dava para ele, de conforto,
de amor e de harmonia, ele passa a viver num mundo totalmente obscuro, totalmente sem recursos, sabe? E ele passa a virar um mendigo. A partir do momento que ele perde os seus recursos, provavelmente ele perde todas as pessoas que estavam à sua volta. Ele passa a ser, a viver na rua e procura situações para que ele possa ter o seu sustento. Mesmo assim, ele procura batalhar para que ele tenha o seu sustento. E chega a cuidar de porcos e se alimentar daquilo que os porcos se alimentavam. Mas num determinado momento, ele lembra do seu pai. Ele lembra de como ele era. Talvez ali, né, naquele chiqueiro, naquela sujeira que ele estava vivendo, ele lembra do seu pai. E como a vida dele era diferente quando ele estava com o seu pai. Do conforto que ele tinha quando ele estava com o seu pai. Das alegrias que ele tinha quando ele estava com o seu pai. Talvez até mesmo dos sonhos que ele tinha quando ele estava com o seu pai. Talvez o fato de ele ter saído da casa de seu pai seja por um deslumbre daquilo que ele poderia ter, mas sem base nenhuma. E lembrando, nós vemos na história que lembrando de tudo isso, ele toma uma decisão, ele toma uma atitude. Ele toma uma atitude. O que eu estou fazendo aqui, sendo que se eu tivesse com o meu pai, eu estaria diferente. E ele volta. Ele volta, talvez pensando como que eu iria agir, como que eu iria chegar, de que forma que eu seria recebido. Ele entra num confronto da vida, no qual ele vê que os funcionários de seu pai estavam muito melhores da maneira com que ele estava ali naquela cidade, jogado no meio da sujeira. E ele volta ao seu pai, e aí que vem, através dessa história, né, a colocação de Jesus, o que ele tenta trazer, talvez de toda a história que nós vemos aqui, desde que sai da casa, da dificuldade que passa, o final dela que é a principal parte. É a forma que o pai recebe. O pai recebe seu filho como se ele não tivesse saído. O pai recebe seu filho como se ele tivesse acabado talvez de sair da sua casa. Não há amargura, não há rancor, não há nada que supere a alegria do seu pai vendo o seu filho retornar. E nós vemos na história que o jovem chega com toda humildade: ó pai, me coloca para trabalhar aí como seu empregado, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas não, o pai traz para ele o que tem de melhor, a roupa, os alimentos. Talvez o jovem estivesse bem fraco, né, os trapos, mas o pai vê nele a grandiosidade do amor que ele tem e vê que ele pode oferecer isso. O que é interessante, irmãos, dessa história em primeiro lugar, a palavra pródigo em si. Talvez a gente não tenha a gente escuta falar, né, filho pródigo, parece algo muito bonito, mas o significado da palavra pródigo, ela não tem esse teor. A gente vê como alguém realmente deslumbrado, alguém que tem a intenção, tem o interesse de gastar, é o gastador, aquele que pega, que esbanja, que tem o interesse de esbanjar. Então, se fosse para nós atribuirmos um outro título a esse texto, com certeza seria o do filho esbanjador. Seria o de alguém que não pensa duas vezes para poder acabar com tudo que ele tem, para poder perder tudo que ele tem. Irmãos, nós vemos nessa passagem, e nós podemos tirar como lição 3 exemplos muito claros. O primeiro deles é o do pai na pessoa de Deus. Na pessoa de Deus. O Deus zeloso, né? O pai de seus filhos, aquele que se preocupa, aquele que está cada vez mais presente. E é lógico dos 2 irmãos. Como eu falei no começo, tinha 2 filhos. O mais novo foi aquele que foi tentar a vida. Já o mais velho não. O mais velho foi aquele que continuou ao lado do seu pai, continuou trabalhando com o seu pai e provavelmente crescendo nele aí o sentimento de cuidado talvez com o pai. Só que tem um porém. A partir do momento que esse filho mais novo retorna, né, que o seu irmão retorna,
deveria realmente ser festa, assim como o pai gostaria que fosse, a atitude do irmão mais velho não pende para esse lado. A atitude do irmão mais velho, talvez um ar de revolta. Estive sempre ao seu lado, eu nunca fui valorizado. Estive sempre contigo aqui, trabalhando, não te desamparei. Mas aquele que foi embora volta e recebe como festa, eu nunca tive festa. Então esse é o terceiro personagem. Nós vemos, irmãos, que Deus é um Deus misericordioso. Deus, ele tem planos, tanto para mim quanto para você. Mas isso não significa que ele talvez não deixe que nós tenhamos as nossas escolhas. A sua intervenção vai ser em cima daquilo que nós colocarmos para ele, do real significado, daquilo que nós tenhamos interesse de buscar. Deus, ele tem promessas. Jesus, a partir do momento que ele conta essa história, ele quer demonstrar o amor de Deus para com todos, independente daquilo que estava acontecendo. E esse mesmo amor, ele continua existindo. Só que isso não significa que nós não iremos ter nossas escolhas, que nós não iremos ter nossos erros. Quando o filho chega para o pai e pede a sua herança e disse que quer ir embora, o pai poderia ter falado não. O pai poderia ter dito não, você não vai. Você não vai, filho. Lá é perigoso, cara. Se você for, daqui a um tempo você vai gastar seu dinheiro e você vai viver na rua. Não, você não vai, eu não dou a minha herança para você. Mas ao contrário disso, o pai pegou e deu sim o dinheiro a ele. O pai pegou aquilo que ele pediu e lhe deu. A herança que ele tinha, ele recebeu. Ele recebeu. Não que ele perdeu ela, porque quando ele voltou, ele foi recebido como filho. Ele não deixou de ser filho. Mas aquilo que ele pediu, ele recebeu. Enquanto Deus, na nossa vida, na minha vida e na sua, ele também é dessa forma. Nós temos uma herança grandiosa. Nós temos uma herança absurda. Muitas vezes nós perdemos essa herança por nossas escolhas, por nossas ações, por nossas atitudes. Mas Deus, ele é zeloso. Ele está sempre disposto a nos receber. Quando nós falamos em generosidade, quando nós falamos em amor, quando nós falamos em atenção, nós estamos nos referindo àquilo que Deus tem feito por nós. Muitas vezes nós buscamos isso, nós colocamos de uma forma que nós não temos, algo que sim, que Deus nos dá, que muitas vezes nós não percebemos. Deus está conosco sempre. Nós que muitas vezes preferimos outros caminhos, preferimos pegar nossa herança e cair na estrada, à procura de algo que venha suprir aquele desejo que nós temos. Ainda enquanto exemplo, irmãos, nós temos o segundo filho. O segundo filho não conseguiu perceber a importância do retorno do seu irmão. Não conseguiu perceber a felicidade que o seu pai estava tendo com o retorno do seu irmão. Muitas vezes, nós agimos assim. Nós estamos tão fechados no nosso mundo, tão preocupados com a nossa bênção, tão preocupados com o nosso galardão, tão preocupados com a nossa herança, que nós nos tornamos mesquinhos. Nós não conseguimos perceber a transformação que Deus faz na vida de outras pessoas. Talvez só vai ter um significado se essa transformação foi através da minha pessoa. Foi através da minha pessoa. Deixa de ser algo que Deus tenha feito para que seja porque foi através de mim. Nós não nos alegramos com as bênçãos que Deus dá para o meu irmão, porque a bênção não foi para mim. Nós somos e nos tornamos mesquinhos. Nós não percebemos que o amor de Deus, ele abrange tudo. Deus, enquanto Pai, ele é grandioso. As bênçãos dele vai ser tanto para a minha vida quanto para a sua. Tanto para você, quanto para a pessoa que está próxima de você. Nós vemos no texto, né, que o filho mais velho, ele indaga o seu pai. Ele questiona o seu pai.
Até que ponto nós também não estamos questionando a Deus? Até que ponto também nós não estamos nos colocando para Deus de uma forma de que nós somos o seu único filho, de que as bênçãos e tudo que deveria acontecer, acontecesse apenas em nossa vida e não na igreja como um todo. A igreja tem sido abençoada, irmãos. Nós estamos num momento muito difícil, mas as bênçãos de Deus, elas não deixam de cair. Muitas vezes nós olhamos apenas aquilo que está acontecendo de mal, apenas aquilo que está acontecendo de errado, mas as bênçãos de Deus, ela não deixa de cair. Vai chegar o dia, isso não vai demorar muito, que nós vamos, ao invés de estar usando um recurso aqui pela internet, um recurso virtual, nós vamos estar juntos, vamos estar próximos. E realmente, e aí, como que vai ser? Vai ser uma alegria momentânea ou vai ser apenas um prazer de eu poder sair da minha casa e ir para a igreja? Porque eu sinto falta da igreja, mas muitas vezes eu sinto falta da comunhão. Como tem sido a bênção, irmãos? Como você tem recebido as bênçãos de Deus? Ou então como você tem enxergado as bênçãos de Deus? Tanto na sua vida quanto na vida das pessoas que te rodeiam. O grande exemplo do filho, muitas vezes nós atrelamos a pessoas que estavam conosco, servindo a Deus e que não estão mais, e que quando voltar vai ser aquele filho que retornou. Mas não, a nossa conversão tem que ser diária, o nosso vínculo com Deus, ele tem que ser a todo momento. Eu tenho que ter o sentimento de que Deus, ele está comigo, de que Deus é o meu protetor e de que ele vai me amparar. Não é que vai me amparar daqui a 2 horas, não é que eu estou esperando a cabeça recaia para o ano que vem, ou daqui a 6 meses, não. Nós precisamos estar próximos de Deus a cada segundo, todos os dias. E de que forma que nós estamos colocando isso, irmãos? Eu perguntei no começo como estava a sua vida, como que você estava enfrentando a sua vida. E aí? Você está como o irmão mais novo? Aquele que está realmente perdido, se alimentando de coisas que não convém? Ou então você está como o filho, o irmão mais velho, aquele que está sendo corrompido pelos seus preceitos, pelos seus dogmas, por aquilo que ele acredita que é correto. O pai é o mesmo. O pai, ele é o mesmo. A diferença está na atitude dos irmãos. O Deus é o mesmo. O Deus continua sendo o mesmo. Seja pandemia, não seja pandemia, seja chuva, seja sol, o Deus, ele continua sendo o mesmo. Mas e os filhos? Como que tem sido? Qual tem sido as atitudes dos filhos? A herança está lá, irmãos. A herança continua lá. A herança, ela é minha, a herança, ela é sua, a herança, ela é nossa. Como que nós estamos dando devido valor a essa herança? E como que nós estamos interpretando a maneira com que Deus, ele se apresenta tanto para mim quanto para os demais? Como que nós estamos agradecendo a isso? Como que nós estamos honrando o nome de Deus dessa forma? Bom, irmãos, que Deus possa completar e abençoar no coração de cada um, tá? Pastor, obrigado mais uma vez, né? Beijão a todos. Olhando assim de longe, não parece que a gente se parece. Que olhando assim de perto eu me vejo e a gente se percebe. O sol do meio-dia aqui é o mesmo que se põe aí. A gente sente a mesma dor, a falta aqui, no outro eu sou, e no final a gente é igual, a gente é tão igual, vivendo sobre o mesmo chão, e no final a vida é igual, viver é tão igual, lutando sobre o mesmo chão.
difícil que aparenta. E descobrir que a vida é mais bonita quando a gente se encontra. O sol do meio-dia aqui é o mesmo que se põe aí. A gente sente a mesma dor, a falta que no outro eu sou. E no final a gente é igual, a gente é tão igual, vivendo sobre o mesmo chão. E no final a vida é igual, viver é tão igual, lutando sobre o mesmo chão. Se eu pudesse te daria um abraço apertado. Quem sabe em outro tempo, quando tudo for bem mais fácil. Bom, irmãos, eu já venho me despedindo, mas eu gostaria de estar orando com vocês neste momento, tá? Então não façam a minha, não se preocupem em fazer a minha oração, não se disperse também. Se tiver alguém do seu lado, chama perto aí, faz uma oração junto, faça a sua oração, coloque para Deus as suas alegrias, coloque as suas felicidades, coloque os seus sonhos, coloque as suas angústias, coloque nas mãos de Deus a sua vida. Pai Santo, te agradeço, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de estar falando, Deus, de Ti, de estar, ó Deus, falando aquilo que o Senhor tem colocado, ó Pai, em meu coração, ó Deus, aquilo que o Senhor tem me incomodado, ó Pai, a maneira que deve agir, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Pai, obrigado porque, apesar das adversidades, ó Deus, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco, ó Pai. Cuida de nós, ó Deus, porque nós somos frágeis, ó Pai, nós precisamos de Ti a cada minuto. Em teu nome eu quero agradecer, amém.